Olá pessoal, a aula de hoje vai ser sobre os tipos de plantas e alguns exemplos, dentre as biófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. Começando pelas biófitas, as biófitas são plantas avasculares que caracterizam pelo pequeno porte e viverem em ambientes úmidos e sombreados. Não possuem vasos condutores, o que explica o seu tamanho reduzido. Agora com as pteridófitas, são um grupo de plantas que apresentam vasos condutores e não possuem sementes. Nesses vegetais, portanto, já é possível observar a presença de xilema e floema, duas estruturas responsáveis pelo transporte de substâncias no interior da planta. Graças a essa característica, as pteridófitas possuem um porte superior ao das biófitas. Samambaia é um exemplo de planta pteridófita. As características principais das angiospermas é a presença de flores e frutos que envolvem as sementes. As flores podem ser definidas como uma estrutura com crescimento determinado que possui esporófilos que produzem esporângios. Agora, finalmente com as gimnospermas, compreendem um grupo de plantas que se caracteriza pela presença de vasos condutores de seiva, xilema, floema e sementes. Todas as espécies incluídas nesse grupo são lenhosas, e algumas são uma fonte importante de madeira e material para a fabricação de papel. Agora, com as plantas, vamos começar com a Dieffenbachia seguine, do grupo das angiospermas. Mais conhecida por Comigo Ninguém Pode e Anigapara, é uma planta da família das Arcaea, muito apreciada como ornamental de interiores, dada a sua tolerância à baixa luminosidade ambiente e à baixa umidade relativa do ar. Características: ela possui folhas vistosas com manchas esbranquiçadas características, frutos na forma de baga e flores em espadaço. Possui hábito herbáceo e pode atingir até 2 metros de altura. A toxicidade da Comigo Ninguém Pode ocorre pela presença principalmente de cristais de oxalato de cálcio em formato de ráfides e drusas. Essa substância é capaz de provocar irritação, uma vez que as ráfides atuam como verdadeiras agulhas, perfurando as mucosas. Cryptanthus zonatus, da família Bromeliaceae. Características: linda bromélia em preto e branco, planta pequena de até 25 cm de altura, propagado cada vez mais facilmente com brotos laterais, endêmica do Rio Grande do Norte. Adaptação: estas bromélias apreciam um substrato bem drenável, luz indireta de bastante intensidade e adubação trimestral. Pós-floração, emitem vários brotos laterais. Stenotaphyrum secundatum, do grupo Angiosperma monocotyledônea. Introdução: a grama Santo Agostinho, também conhecida popularmente como grama inglesa, é uma gramínea originada da América do Sul, pertencente à família Poaceae. Apresenta folhas lisas, estreitas e possui coloração verde escura levemente azulada, com tamanho e comprimentos médios. É uma planta de pequeno porte, atingindo uma média máxima de 15 cm de altura. No entanto, seu crescimento lateral é abundante, tendo capacidade de proliferação bastante acentuada. Agora com a Celosia argentea, da família Amarantaceae. Características: é uma planta anual nativa da América tropical que atinge de 30 a 80 cm de altura. O caule é ereto, suculento e não possui ramos. Possui folhas lanceoladas ovais, pontiagudas verdes ou acastanhadas, inflorescências grossas, achatadas, aveludadas em forma de ninho, vermelhas, brancas, rosadas ou amarelo creme. É plantada em paredes e laterais de paredes em touceiras e fileiras, a pleno sol, em canteiros ricos em composto orgânico, bem drenados e regados periodicamente. Adaptação: ela prospera em pleno sol e prefere o calor ao frio intenso. Facilmente propagada a partir de sementes produzidas em massa que podem ser semeadas durante todo o ano, especialmente no verão. O cacto samambaia, nome científico Silene cereus validus. O cacto samambaia é uma planta epífita que pode crescer para cima seguindo uma árvore, por exemplo, ou para baixo, com efeito de suspensão, atingindo estacas com mais de 1 metro. Por isso o nome cacto samambaia. Sempre aparece em raízes aéreas, que têm a habilidade de se fixar ao substrato de uma planta vizinha sem dificuldade. Características: uma das características marcantes do cacto samambaia são suas raízes aéreas. Essas raízes se desenvolvem nos caules e são capazes de absorver nutrientes e umidade do ar, além de se fixarem facilmente em substratos vizinhos. Esse mecanismo permite que a planta obtenha recursos sem dificuldade, mesmo em ambientes onde o solo é escasso. Adaptação: o cacto samambaia possui adaptações climáticas que o ajudam a prosperar em ambientes áridos e quentes.
Essas adaptações incluem a capacidade de armazenar água, reduzir a transpiração, resistir ao calor e otimizar a fotossíntese em condições de alta luminosidade. Essas características permitem que a planta sobreviva e prospere em seu habitat natural desafiador. A rosa do deserto, nome científico Adenium obesum, do grupo das angiospermas. Introdução. A rosa do deserto é uma planta suculenta de crescimento lento, que pode atingir até 1,5 m de altura. Ela possui um caudex, uma base inchada do tronco, onde armazena água para sobreviver em condições áridas. As folhas são verdes, mas podem variar em forma e tamanho, dependendo da variedade. Características. As suas flores possuem cores muito variadas, podendo ter tonalidade do branco ao cor de vinho escuro e também lilás e vermelho. Seu caule é muito desenvolvido na base, porque tem que suportar fortes ventos e acumular água. Podem alcançar os 4 metros de altura e 1,5 m de largura. Adaptação. A rosa do deserto é nativa de regiões áridas e semiáridas da África e da Península Arábica. Ela se adapta a climas quentes e secos, com muita luz solar. Prefere temperaturas diurnas entre 25 e 35 graus e noturnas acima de 10 graus. O mamoeiro, nome científico Carica papaya, do grupo das angiospermas. Introdução. O mamoeiro é uma espécie de fruta tropical que produz os frutos conhecidos pelos nomes comerciais de papaya ou ababaia ou mamão. Carica papaya é, na atual circunscrição taxonômica do gênero Carica, a única espécie deste gênero monotípico, embora a família das Caricaceae inclua várias espécies similares. Características. Essa espécie pode atingir de 6 a 9 metros de altura e é lactescente, ou seja, produz látex. O caule do mamoeiro é cilíndrico, oco e possui grandes folhas na região apical. As folhas são glabras, sem pelos e podem apresentar um limbo de cerca de 50 cm. O pecíolo é longo, apresentado cerca de 50 a 70 cm de comprimento. O mamoeiro pode apresentar flores femininas, masculinas ou flores hermafroditas. Nas plantas masculinas, as flores masculinas estão organizadas em inflorescências e podem apresentar o órgão feminino rudimentar. Quando o órgão feminino se torna funcional, é capaz de produzir um fruto deformado, sem valor comercial, conhecido popularmente como mamão macho ou mamão de corda. Nas plantas femininas, as flores estão isoladas ou em um grupo de 2 a 3, as quais estão inseridas diretamente no caule. Essas plantas geram frutos de formato arredondado ou ovais. Por fim, nas plantas hermafroditas, temos flores com órgãos femininos e masculinos. Os frutos produzidos nessas plantas podem apresentar formato piriforme. O mamoeiro se adapta bem nas regiões de clima tropical, como por exemplo no Brasil. Os estados que mais produzem mamão são Bahia, Espírito Santo e Ceará. Acanthospermum hispidum, do grupo das angiospermas. Mais conhecida como carrapicho de carneiro, carrapicho de cigano, cabeça de boi, entre outros, é anual e possui aproximadamente 1 metro de altura. Ela infesta lavouras anuais e perenes, sendo muito temida no algodoeiro, onde seus frutos espinhentos aderem à fibra durante a colheita, desvalorizando-a comercialmente. A planta inteira é muito empregada na terapêutica caseira. Características: planta herbácea, anual, apresenta espinhos e reprodução por sementes. Adaptação: se adapta a ambientes de lavouras, principalmente algodão, onde seus frutos aderem à fibra durante a colheita. Espada de São Jorge, nome científico Dracaena trisfaciata, do grupo das angiospermas. Introdução. Também conhecida por espada de São Jorge ou ainda por língua de sogra, é uma planta herbácea de origem africana. Ela é uma planta tóxica, portanto não deve ser ingerida. Características: a espada de São Jorge é uma planta herbácea, cespitosa, acaule e rizomatosa, que pode atingir até 90 cm de altura. Suas folhas, dispostas verticalmente em roseta, são suculentas, eretas, podendo ser lineares ou lanceoladas, de ápice pontiagudo e rostrado, glabras em ambas as faces, coriáceas e muito fibrosas. Adaptação: a língua de sogra é usada predominantemente como planta ornamental, ao ar livre, em climas mais quentes e em ambientes internos como planta de casa ou climas mais frios. É popular como planta de casa porque é tolerante a níveis baixos de luz e irrigação irregular. Durante o inverno, é necessária apenas uma rega a cada 2 meses. Ele apodrecerá facilmente se for regado em excesso. A planta jiboia, nome científico Epipremnum aureum, do grupo das Pteridófitas. Introdução. A planta jiboia, também conhecida pelo nome popular de era do diabo, possui folhagem trepadeira, ou seja, ela se enrola no ambiente em que for colocada. É considerada tóxica para animais ou crianças, caso for ingerida. Características: as folhas da planta jiboia variam de tamanho e cor de acordo com sua variedade e idade.
Em formato de coração, são pequenas quando jovens e se apresentam em maiores tamanhos em sua fase adulta, variando em tons de verde. Adaptação. A era do diabo se adapta a locais com sombra ou sol, mas cresce melhor com luz indireta. Ela não suporta baixas temperaturas.